Bom, turma 200, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula sobre trigonometria na circunferência. Nós vimos seno, cosseno e falamos ainda sobre a tangente. Vamos dar um repeteco a respeito da tangente de um arco. Então diz o seguinte: considere uma circunferência trigonométrica, uma reta T, tangente a ela no ponto A. Então nós vamos ter uma reta tangente à circunferência, nesse ponto A, com a mesma orientação do eixo Y, ou seja, paralela ao eixo Y. E um arco AP de medida alfa. Então o ângulo é alfa, onde esse ângulo tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, esse K pertence a Z. É um número que pode ser positivo ou negativo. O π é equivalente a 180 graus. E o π sobre 2 é 90 graus, ok? Temos que a tangente de alfa corresponde à medida algébrica de AT. Então, a tangente de alfa corresponde ao comprimento do segmento de A até T, que nós vamos ver já no gráfico. Sendo T o ponto obtido na interseção, o ponto T é obtido na interseção da reta tangente a T e OP. Dizemos que a reta T é o eixo das tangentes. Então, tudo que foi falado aí, nós vamos ver aqui no gráfico. Temos a circunferência, temos o ponto A tangente à circunferência, temos o segmento OT, tá? Que vai encontrar essa reta T paralela ao eixo Y. Então, onde o segmento OT encontrar a reta T, nós temos exatamente a tangente desse ângulo alfa, tá ok? Esse segmento de O até A é o raio da circunferência, que nós sabemos que o raio da circunferência vai do centro até qualquer ponto da circunferência. Esse é o raio. E esse raio vale 1, ok? Então, nós temos a reta T. Quando nós passarmos um segmento que vai formando um certo ângulo e tocar na reta T, este segmento de A até T é exatamente o comprimento da tangente em relação a esse ângulo. Vamos ver como se encontra a tangente de um ângulo. Então, no triângulo retângulo, TOA, forma um triângulo retângulo. Temos que a tangente desse ângulo é o cateto oposto AT, dividido pelo cateto adjacente, que é OA. Então, tangente de um ângulo é o cateto oposto, que é o segmento AT, dividido pelo cateto adjacente, que vai de O até A. Ora, o segmento AT não tem um valor por enquanto, mas o segmento OA é igual a 1, que é o raio da circunferência. Logo, a tangente do ângulo é AT dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, fica a tangente do ângulo é igual ao segmento AT, ok? Tangente do ângulo é igual ao segmento AT, porque nós vimos que a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o segmento AT, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, assim, nós temos que a tangente do ângulo é igual ao segmento AT. Se você observar os arcos de extremidade P, em cada um dos quadrantes, nós vamos ter, para o primeiro quadrante, olha aqui, segundo quadrante. O primeiro quadrante, veja bem, a tangente é maior que 0, porque está no primeiro quadrante, e o primeiro quadrante, tanto x como isso, é positivo.
Se você girar esse segmento, ó, ele vai encontrar a reta nesse ponto bem aqui, ó. Você marcar um ponto P aqui, essa reta girou, mas o ponto P é bem aqui, ó. Aqui o X é positivo, mas o Y é negativo. Logo, no segundo quadrante, a tangente é menor que zero. No terceiro quadrante, ó, você gira de novo o ponto, ó. Aí tem o terceiro quadrante, só que o semi-reta corta bem aqui, ó. Aqui o X é positivo e o Y é negativo. Logo no terceiro quadrante, a tangente é menor que zero. Então tá aqui, ó, primeiro quadrante, tangente maior que zero, segundo quadrante, menor que zero. No terceiro quadrante, ó, ela está bem aqui, ó, positivo, positivo, maior que zero. E no quarto quadrante, ó, quarto quadrante está bem aqui, ó. Então, o X é positivo, mas o Y é negativo. Logo, a tangente é menor que zero. Aliás, o X é positivo, mas o Y é negativo. Logo, a tangente no quarto quadrante é negativo. Só repetindo, ó. Primeiro quadrante, a tangente do ângulo é maior que zero. Segundo quadrante, a tangente é menor que zero. Terceiro quadrante, a tangente é maior que zero. E no quarto quadrante, a tangente é menor que zero. Por que essas definições aí, ó? Porque se você observar, a tangente no primeiro quadrante, ó, eu tenho o X positivo e o Y positivo. Logo, o tangente é maior que zero. No segundo quadrante, ó, o X é negativo e o Y é positivo. Logo, nós temos tangente menor que zero. No terceiro quadrante, ó, o X é positivo e o Y é positivo. Tangente maior que zero. E no quarto quadrante, eu tenho o X, ó, positivo, mas o Y é negativo. Logo, a tangente é menor que zero. Está aí, ó, as definições, tá? Sinais da tangente, para que você não tenha dúvida. No primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante é positivo, no quarto quadrante é negativo. Então, se perguntarem, no primeiro quadrante a tangente é positiva ou negativo? Positivo. No segundo quadrante, negativo. No terceiro quadrante, positivo. No quarto quadrante, negativo. Tá bom? Isso é muito importante para que você, na hora do exercício, tenha a ideia dos sinais, né? É importante observar que quando um arco AP, um arco assim, ó, vai de A até um ponto P, isso é um arco, ó, de medida alfa, então nós temos um ângulo, tem extremidade sobre o eixo Y, OP, é paralela ao eixo das tangentes. Então, ó, o segmento OP paralelo ao eixo Y. Assim, para que alfa seja igual a π sobre 2 mais kπ, onde k pertence a z, a tangente de alfa não está definida. O que ele quer dizer? Ó, é importante observar que quando um arco AP, vamos supor bem aqui, ó, de medida alfa, tem extremidade sobre o eixo Y, extremidade sobre o eixo Y, OP é paralela ao eixo X, então se você girar isso aqui, ó, chegar bem aqui, ó, esse eixo, esse ponto vai ser paralelo ao eixo X, logo não é definido nessa posição. Então diz que para alfa igual a π sobre 2, então bem aqui está π sobre 2, ó, mais kπ é um valor maior, onde k pertence a z, a tangente não está definida. Então, tem uns pontos em que não existe a tangente daquele ângulo, tá bom? Quando ela está bem aqui, ó, porque vai partir daqui para encontrar a tangente. Ó. À medida que eu vou girando esse ponto, quando chegar bem aqui não tem definição. Aí vem, quando chegar bem aqui não tem definição. Então, não existe valor de ângulo quando esta reta é paralela a essa, e esta reta é paralela ao eixo X.
Por isso é que ele fala que o alfa, sendo igual a π sobre 2, que é 90 graus, mais K vezes π. Esse K é um valor que dá o número de volta. Uma volta, duas voltas, três voltas. Agora o π é 180. Então π sobre 2 mais Kπ, onde o K pertence a Z, não vai existir definição para os ângulos. Quando fizermos exercício, a gente vai ter maiores detalhes. Observe alguns valores notáveis do seno e do cosseno e da tangente. 0 ou 0 grau. Π sobre 6 ou 30 graus. Então, π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Por quê? Porque π não é 180. Se você pegar 180 por 6, dá 30. 3 vezes 6, 18. Π sobre 4. 180 por 4 dá 45. Então, está em radiano e está em graus. Π sobre 3, ó. Π sobre 3 é ou 60 graus. Significa que, se eu pegar 180 graus e dividir por 3, eu vou encontrar exatamente 60. Então, aqui eu estou falando em radiano, aqui eu estou falando em graus. Aqui eu estou falando em radiano, aqui eu estou falando em graus. Aqui eu estou falando em radiano, aqui eu estou falando em graus, que é o mesmo ângulo, só muda as unidades, tá ok, gente? Um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa reta em vermelho está paralela ao eixo X. Eu tenho 0 ou 0 grau. Eu não tenho nenhum grau em relação a retas paralelas. Como esta reta vermelha está paralela e sobre o eixo X, eu tenho 0 graus. Agora, nessa segunda situação, ó, tem uma inclinação. Essa inclinação é 30 graus. 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Então, esse segmento aqui no eixo Y dá meio, ó, porque daqui para cá dá 1, aqui é a metade. E daqui para cá é o mesmo valor do segmento aqui, ó, meio. Quando eu passei essa reta aqui, que é o raio, e eu estendo esse raio até a reta T, eu formo um ângulo de 30 graus. Ângulo de 30 graus para seno é raiz de 3 sobre 2, e para o raiz de 3 sobre 3, ó, que é no eixo Y, e para o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ok? Professor, mas como é que você sabe que é raiz de 3 sobre 2? Então, aqui a gente faz um cálculozinho através dos triângulos retângulos e encontra esses valores. Não tem nada de dificuldade nessa facilidade. Ok? Depois a gente vê com mais detalhe. Para o cosseno de 0, ó, seno de 0 grau, eu tenho 0. Mas o cosseno de 0 é igual a 1. Por quê? O cosseno é no eixo X. Então, esse segmento todinho vale 1. Agora, o seno é no eixo Y. E para seno de 0, eu tenho o próprio 0. Porque se eu trouxer esse ponto para cá, ó, aqui em cima do Y, quando eu projeto esse valor, eu tenho que o cosseno de 0 é, o seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. E a tangente de 0 é 0. Como é que eu sei que a tangente de 0 é 0? Porque tangente é seno sobre cosseno. O seno é 0, o cosseno é 1, 0 sobre 1 dá 0. Tá ok? Deu para entender? No seno aqui, ó, 30 graus. Seno de π sobre 6 é igual a meio. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Então, quanto é π sobre 6? É a mesma coisa que 30 graus. Então, seno de 30 graus é meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tá ok? Deu para entender ou não? É fácil. Depois a gente pega um quadrado e faz essa dedução
que a gente encontra esses valores, tá bom? Então nós vamos dar uma parada por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus.